Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Olá, boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Não se detém. Sejam todos bem-vindos Lágrimas nessa noite. as batidas Que o Espírito Santo venha já falar com você neste lugar. Creio que será uma noite de cura, literalmente, assim como diz o tema desta live. E sem sombra de dúvida, o Espírito Santo vai renovar você. Trará a você à tona algumas coisas que não têm acontecido, devido, talvez, à desobediência. Amém? Paz do Senhor a todos os irmãos, paz do Senhor a toda a noiva de Cristo, cada irmão nessa noite. Que o Senhor venha fortalecer e renovar cada um. Paz do Senhor, irmã Flávia, diaconisa Cristiane. Paz do Senhor, Júnior. Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos. Irmão Herbert, sejam todos bem-vindos nessa noite. Será uma noite de renovo, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje vamos tirar um momento de intercessão, de oração por cada família. E vamos divulgar, meus irmãos, divulguem essa live para que o reino de Deus seja proclamado. E eu tenho certeza, será edificante para a sua vida, para a minha vida, tudo que o Senhor já tem colocado aqui no meu coração. E pode ter certeza, viu? Eu não vou deixar nada. Não vou reter nada aqui de mim. De forma nenhuma, mas pelo contrário, tudo que for da parte do Senhor para estar falando aqui, sem sombra de dúvida, será uma noite curadora. E lembre-se, muitos de nós estamos aqui parados, estagnados, porque nós preferimos, sabe o quê? Não obedecer. Aí a desobediência ela vai gerar uma série de circunstâncias na nossa vida, e isso nos trará dores, nos trará enfermidades. Sejam todos bem-vindos à comunidade Fonte de Águas Vivas. Assim como já diz o nome, que flua rios de águas vivas aí no seu lar. Eu não sei como foi a sua semana, literalmente, mas eu sei como é que você vai sair desta noite. Sair, pastor? Sim. Eu creio que ao findar dessa noite, o Senhor vai trazer à tona muitas coisas ao seu coração, que antes você estava fazendo de uma forma, e agora Deus ele vai começar a falar contigo, para direcionar algumas coisas na sua casa, porque é muito mais fácil desobedecer, sem sombra de dúvida. Desobedecer é muito melhor, sabe por quê? Porque quando a gente desobedece,
talvez a gente não vai sentir tantas dores. Pastor, por um tempo, tá bom? Mas eu quero nessa noite começar com oração. Sejam todos bem-vindos. Todos. Seja bem-vinda, irmã Luesda, irmão Alexandre, irmã Tainara, irmão Fernando. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor, irmã Rosineide. A paz do Senhor, João, né? Eu creio que logo o João vai estar aí nos braços da nossa irmã Rosineide. E tenho certeza, será momentos maravilhosos. A paz do Senhor, irmã Sueli. A paz do Senhor, irmão Cido, irmão Bento. Irmãos, todos que agora estão vendo essa live e todos também que vão ver amanhã, depois. E como eu tenho falado, talvez o ano que vem, daqui 10 anos, esta mensagem vai te pegar da mesma forma. E você será renovado pelo poder de Jesus Cristo. Talvez daqui 10 anos você vai estar vivendo uma série de desobediências se o nosso Senhor não tiver voltado até lá. E essa mensagem vai impactar o seu coração. Essa mensagem vai transformar o seu momento que você está vivendo. Seja agora ou daqui a idade que for, daqui quantos anos forem. O Senhor renovará você. Amém, queridos? Eu quero orar pela sua vida. Rei dos reis, eu te louvo nessa noite. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelas tuas palavras, Senhor, que já têm sido tão poderosas ao nosso coração. Te agradeço por essa vida que me ouve hoje. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que, mediante a tua palavra, Jesus, talvez um deles, ou talvez a maioria, ou talvez muitos, ou poucos, eu não sei. Mas talvez estejam, meu Deus, fazendo sua boa vontade e agora não quer obedecer mais. E isso tem trazido doenças, enfermidades no corpo. Talvez, Jesus, eles precisam, Senhor, voltar a obedecer de novo. Talvez, Senhor, um espírito de Saul adentrou nessa casa e agora quer fazer somente as suas vontades. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, com toda a autoridade do Senhor Jesus, aquele que tem nos fortalecido nessa caminhada, Senhor, eu te louvo e bendigo o teu nome. E que esta palavra, Pai, já vá adentrando agora esse lar, esse ambiente. Jesus, que o teu Espírito Santo vá de encontro, Pai, a esse coração, que talvez esteja endurecido e que não quer mais fazer aquilo que o Senhor tem dito e prefere fazer o seu vil prazer. Pai, que a autoridade do Senhor, ó Pai, por intermédio dessas palavras, meu Deus, vai como uma flecha, Pai, nesses corações nessa noite. E que vidas, ó Pai, sejam reposicionadas. E que você entenda agora, em nome de Jesus, que talvez você está doente, está enfermo, com dores na sua alma, uma ansiedade veio, depressões, uma doença do corpo, como dores no seu corpo, dores nas juntas, dores de cabeça, dores no estômago, dores nos rins, nos pâncreas, literalmente dores no seu corpo. As células agora não querem obedecer mais o medicamento. E eu te digo, é tudo uma questão de obedecer à voz do Senhor. Assim, Jesus, que esta palavra, Pai, já comece a reposicionar vidas agora. Por isso, Senhor, eu oro, ó Pai, e coloco em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, a autoridade vem do autor. E eu estou aqui na obediência do Senhor, para que vidas sejam curadas. E você entenda nessa noite, em nome de Jesus, que é preciso obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero te dizer que muitas coisas você precisa ser reposicionado. Isso é só uma questão de obedecer. Obedeça e você terá cura dentro de você. Só para você ter uma noção, a Bíblia diz em Êxodo 15, 26, lá no finalzinho do versículo, a Bíblia diz que Deus falou para o povo que estava no deserto: eu sou o Senhor que te sara. Peraí, mas Deus não podia ter falado assim: eu vou enviar um médico para curar vocês? Ele é Deus.
Mas a Bíblia diz que Deus olhou para aquela nação, aquelas quase 3 milhões de pessoas, e falou para eles: eu sou Jeová Rafa, que quer dizer, eu sou o Senhor que te sara. Por que Deus não enviou um médico, enviou um curandeiro, enviou alguém para fazer umas raízes no deserto? Mas Deus enviou quem? A sua palavra. Agora eu te falo, por que o Senhor que sara? Porque a cura, ela está na obediência, e a obediência foi tudo o que aquele povo infelizmente não fez. Todos vão morrer no deserto, exceto 2 pessoas que vão passar por aquela caminhada, vão ficar os 40 anos no deserto e eles vão adentrar. Eles vão conseguir chegar ali, passar o deserto. Sabe por quê? Porque eles obedeceram. Então, lembre-se dessa frase: obedecer antecede a honra. Se eu obedeço, eu vou ser honrado. Você consegue entender? Aquele povo caminhou 40 anos. Esses 40 anos eles ficou ali no deserto. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram tudo que não era da vontade de Deus. E literalmente eles pagaram um preço por causa disso. Sabe por quê? Porque desobedeceram. Então, você consegue entender que quando eu obedeço, eu sou honrado? Sim, e lembre-se de uma coisa. A pessoa que ela é honrada, ela não quer bajulação. São coisas totalmente distintas. Mas é porque ela o quê? Ela se humilhou, ela obedeceu. Eu vejo às vezes famílias ou pessoas que passam por situações e elas vêm: pastor, eu estou passando por isso eu falo: obedeça. Humilhe-se diante de Deus. E você vai ver que Deus, ele vai reposicionar a sua vida. E pastor, agora eu entendo por que aquele povo, eles pereceram no deserto. E justamente isso mesmo. Sabe por quê? Porque eles preferiram desobedecer. Eles preferiram pagar um preço. E quando a gente prefere pagar um preço, querido, a gente sofre. Literalmente. Então, se eu posso obedecer, o porquê não? E eu quero aqui adentrar hoje nessa mensagem com você. Hebreus. Se você pode ler comigo, amém? Se não, depois você dá uma olhada no texto. E você vai ver o que Deus vai falar com você. Então, pastor, o porquê que eu estou doente? Talvez seja uma falta de posicionamento. Lembre-se, eu não estou falando que é literalmente. De forma nenhuma. Tem pessoas que elas estão com doenças no seu corpo, consequências de uma vida. Alimentação, come só fora de hora, toma só Coca-Cola. E isso são situações que a gente tem que tomar cuidado. Então, tem certas coisas, irmãos, que literalmente não é por causa, de uma desobediência, mas sim do posicionamento que você está com a sua saúde. Mas muitas dores, muitas enfermidades, e literalmente enfermidades da alma, como depressões, ansiedades, síndrome do pânico, são consequências de um mau posicionamento. E a saber, a desobediência. A desobediência, ela vai te gerar dores que você jamais imaginou. Hebreus capítulo 5, eu quero abrir esse texto. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Eu tenho certeza que você entrou nessa live, não foi por acaso. Foi porque você precisa, porque eu também preciso. Na medida que Deus vai falando comigo, eu vou aqui falando com todos que me ouvem. E o Senhor vai renovando aqui a nossa vida. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Deixa o Senhor renovar a tua vida. Hebreus capítulo 5. O versículo é o versículo 8. Diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Isso mesmo, eu estou falando de Jesus. O escritor de Hebreus, aqui cá com os meus pensamentos, irmãos, que eu não vejo o porquê não ser Paulo, mas isso é um pensamento meu, porque a forma de escrita é muito clara. E aqui, sabe o que eu entendo? O escritor de Hebreus, ele pega aqui e nos mostra que a obediência, ela vai gerar quem?
um Salvador. Falo aqui da palavra, a saber, Jesus Cristo. Você pensa, queridos, que aqui Jesus, antes dele pegar e começar o seu ministério com 30 anos, será que você não pensa que ele via aquela situação que acontecia? E talvez literalmente ele olhasse e pensasse assim: está chegando a minha hora. Vai chegar o momento que eu vou começar o meu ministério. Então, Jesus ele passou por um momento de aprendizado. Tudo que Jesus passou, ele aprendeu. Ele precisou aprender. Sabe para quê? Para pegar e gerar um Salvador. Então, o escritor de Hebreus, ele coloca aqui, eu acho muito clássico isso aqui, porque ele diz, olha, ele mesmo sendo filho, aprendeu, ou seja, obedeceu. Ele aprendeu com o que sofreu. Então, para me aprender, eu tive que o quê? Eu tive que obedecer. Então, Jesus, ele passou todo um cenário de um adolescente, de um jovem. E por quê? Porque ele tinha que aprender. Ele tinha que obedecer para deixar o seu legado. Então, quando eu aprendo que eu tenho que obedecer, eu vou evitar muitas coisas na minha vida. E tem muitas pessoas, às vezes até líderes que talvez me ouvem, pastores, apóstolos, bispos, eu não sei. Mas lembre-se, querido, a Bíblia é muito clara. Jesus, ele passou por tudo o que nós passamos e ele obedeceu. E talvez a gente quer fazer assim, não, eu quero passar por, eu quero desobedecer agora e depois quando estiver mais para frente, mais velho, eu me reposiciono de novo. Querido, por que não obedecer agora? Por que essa ansiedade, essa doença da alma, essa depressão ela tem te matado? Por causa que você prefere pagar um preço na desobediência do que obedecer. Por que está chorando agora? Sendo que você pode se alegrar. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus colhe alegria? Não, a Bíblia diz que Ele colhe o que? O choro, as lágrimas. E geralmente as lágrimas vêm pelo sofrimento. E isso Deus colhe, né, e leva para a eternidade. O que eu quero te dizer com isso, querido? Que viva agora a alegria do Senhor em obediência. Alegre o teu coração e obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque quando eu prefiro sacrificar, o sacrifício, a palavra mesmo já fala, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou encher de dores. Sabe às vezes o porquê que você tem tantas dores no seu corpo? Tantas enfermidades. Já viu? Dói o pé, dói a orelha, dói a cabeça, dói a mão, dói os braços, dói o corpo, dói tudo. Mas você prefere desobedecer. Prefere pagar um preço do que pegar e olhar. E aí sabe o que acontece? O sofrimento. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o sim da sua boca tem que ser o mesmo sim do coração. Esse mesmo sim que você fala com os seus lábios tem que ser o do coração. Porque se eu falo sim só da boca para fora, eu vou continuar sofrendo porque aqui dentro não gerou obediência. Eu continuo desobedecendo. Isso vai me trazer dores inimagináveis. Sabe aquela dor do peito, da ansiedade, que eu disse até nas lives passadas? Às vezes, essa dor não passa porque você prefere desobedecer. E Jesus ele deixou tão claro. Isso é necessário, querido, você sofrer um pouco. Porque quando você começar a obedecer, vai te gerar dor. Só que essa dor de sofrimento agora, essa é melhor do que uma dor da desobediência. A dor da desobediência, ela não passa. Porque quando eu entendo a obediência, aquela dor que me veio por eu estar combatendo ali, todo aquele mal, vai me gerar alegria, vai me gerar força, vai me gerar paz, vai me gerar atitudes para me pegar e jogar para fora aquilo que eu não dava conta. Então, lembre-se, a obediência, ela antecede a honra. Quer saber melhor? Quando eu obedeço, as regiões celestiais, elas estão ali ao meu favor. Por quê? Porque eu obedeci. Porque a obediência, ela vai gerar em mim paz no meu corpo. Então lembre-se, quando Deus ele pega e fala em Apocalipse que ele colhe ali as lágrimas e essas lágrimas são levadas ao Pai.
Lembre-se, querido, que Deus colhe a nossa angústia, o nosso sofrimento pela obediência. Porque quando eu choro, querido, dói, não é? Quando eu jogo para fora tudo que eu estou sentindo, toda a minha batalha, eu estou agora colocando a minha vida direta diante do Senhor. Então eu preferi agora obedecer do que desobedecer. Então a honra, ela vem quando eu obedeço ao Pai. Quando eu obedeço, irmãos, quando a gente obedece, irmão, a gente entende a humilhação. Quando a gente obedece, a gente entende que a gente não precisa ficar ali se lamuriando. A gente sofre menos. É lindo isso, irmão. E eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmão, falar isso para você. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando eu entendo a humilhação de outras pessoas, eu não levo aquilo em consideração. Eu literalmente, eu vou passar por aquilo e vou sofrer menos. Porque eu estou entendendo que eu não preciso de passar por aquilo ali. Então eu faço o quê? Eu abençoo. Por quê? Porque agora eu obedeci. Se eu obedeci, eu posso abençoar. Irmão, se você vê na Bíblia, a Bíblia ela é recheada de pessoas que obedeceram e tiveram uma vida de paz. Naamã, os 10 leprosos, os cegos de nascença. Sabe por quê? Porque eles obedeceram. Eles creram. Se eu creio, a minha vida, ela gera, querido, tantas coisas maravilhosas. Eu tenho paz no meu coração. Desobedecer é bem mais fácil. Não me gera, às vezes, uma dor. Mas quando gera, essa dor é muito complicada. Porque essa dor parece que ela não vai mais embora. Então, se eu entendo que agora eu preciso parar e olhar e falar assim, não, eu prefiro obedecer do que desobedecer, eu vou sofrer menos. Então, a palavra do Senhor nos diz, em Salmo 107, o mesmo que está escrito lá em Êxodo 15, 26. Pois o Senhor enviou a sua palavra para que eles fossem sarados. Quer evitar, quer parar de dores no seu corpo? Comece a obedecer. Se você pegar e começar a gerar dentro de você uma obediência, você vai entender que tudo que você tem passado até hoje foi porque você não se posicionou. Quantas vezes, eu falo aqui de mim, quantas vezes eu preferi pagar um preço do que obedecer. Isso me gerou o quê? Enfermidades no meu corpo. Pastor, então, quer dizer que se eu desobedeço, eu vou gerar enfermidades no meu corpo? Sim. Você vai ver que muitas das pessoas da palavra do Senhor, elas sofriam porque elas preferiam não ouvir a voz do profeta. Elas preferiam ouvir tudo ao seu lado, menos a voz de Deus. Olha você aí hoje pagando um preço por isso. Olha você hoje aí preferindo passar por isso do que pegar e obedecer. A Bíblia diz, o salmista ele falou assim, ó, pois nisso eu estou afligido, pois aprendi os seus mandamentos. Irmãos, é necessário, é preferível a gente ser afligido agora, mas obedecer os mandamentos do Senhor. E olha quantos de nós, olha quantos de vocês, que hoje pagam um alto preço pela desobediência. Não quer voltar para os caminhos do Senhor. Prefere viver como o filho pródigo. Só que o filho pródigo, sabe o que ele fazia? Ele estava lá se lameando e ele começava a ensaiar como fazer para obedecer. Ele fazia assim, meu Deus, né, o meu pai tem isso, meu pai tem aquilo outro, então eu vou fazer aquilo, eu vou falar isso para ele, eu vou falar aquilo outro para outro, mas ele continuava ali ainda. E o que o pai falava? O pai estava preparando o quê? Uma festa. O pai estava ali preparando uma festa para ele. E é isso que Deus está preparando para você. Deus está preparando para você uma linda festa para esses dias, agora, para você gerar dentro de você uma obediência que você jamais conseguiu entender. Por isso eu quero hoje, nesse dia, nessa live, que você passe para frente tudo que você está ouvindo, porque tem pessoas agora, nesse momento, que você conhece,
que precisa voltar para os princípios da palavra, que precisa obedecer. Irmãos, entenda, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios diz isso. Por quê? Porque ele ainda fala em Provérbios 15:33. Por quê? Porque a obediência antecede a honra. Você que me ouve hoje, agora, nessa live, que está entediado, passando por tantas coisas, é só uma coisa: você está desobediente. Quer ser curado? Quer? Quer, não quer? Eu tenho certeza. Obedeça. Obedeça nessa noite. Obedeça ao chamado. Olha quantos agora que não quer fazer a vontade de Deus. Tem um chamado de pregador, tem um chamado de profeta, tem um chamado dentro do coração, essa chama arde dentro de você, mas você prefere viver em desobediência. Você que hoje está acamado, que está no hospital agora me ouvindo, sabe por que você chegou até aí? Porque você está desobediente à palavra do Senhor. O Senhor me mostra pessoas agora que estão desobedecendo. Pessoas que não querem obedecer, preferem se afligir. A palavra que sai dos lábios é como veneno, porque preferem fazer o mal, mas não obedecem à voz de Deus. Preferem criticar, mas não obedecem. Preferem estar no ministério, mas agora sabe o que falam? Se eu tivesse lá, eu fazia assim. Se eu tivesse lá, obreiro mal educado, pastores desobedientes, líderes desobedientes. E é para você essa palavra que me ouve hoje. É para você mesmo. Ai, fulano tinha que estar aqui nessa live agora ouvindo. Não, essa palavra é para você. Deus, ele não fala com quem está ausente, fala com quem está presente. E eu creio que em nome de Jesus essa palavra vai vir para curar a sua vida, líder. Para curar você, que tem sempre olhado e falado: ai, mas eu estou tão cansado. Mas não prefere obedecer. Prefere fazer aquilo do seu vil prazer. Prefere sentir que a carne pulando para o pecado, mas não obedece. Meu Deus, em nome de Jesus, segundo a tua palavra, Pai, entra com providência nesse lar. Ele te conserta. Ele levanta essa cabeça e te conserta, diz o Senhor nesta noite. Ei, você que tem olhado só para o seu umbigo, levanta essa cabeça, crente, e muda, se posiciona. Larga de falar mal das pessoas que estão ao seu lado. Obedeça a voz de Deus nessa noite, porque Ele tem muita coisa para fazer sobre a tua vida. E Deus, ele vai dando corda para você. Deus, ele vai dando corda e chegar a um ponto que ele vai puxar essa corda. Arrependa-te hoje em nome de Jesus. Se posicione para a glória de Deus. Deus quer ver você de pé. E é para você essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui perdendo tempo. Eu estou aqui porque tem um Deus todo-poderoso que eu creio agora que está falando pelos meus lábios. Mude. Se posicione. Eita glória! Oh Jesus Cristo! Oh aleluia! Eu sinto a graça de Deus nessas palavras aqui hoje, querido. Ei, essa palavra vai curar você. Essa palavra vai curar sua casa, seus filhos. Põe-te de pé, porque o Senhor está falando com você nessa noite. Eita aleluia! Se coloca de pé, querido. Não com o seu corpo, mas com a sua alma. Se coloca de pé, porque Deus quer de você obediência. Você sabe o que Deus fala em Jeremias capítulo 7? Eu nunca pedi para o meu povo sacrifício. Eu pedi que eles me ouvissem. Irmão, eu sinto uma ira da parte do Senhor nesta noite para falar isso para você. Deus nunca pediu para você, querido, um sacrifício. Ele pediu para você obedecer, para você ouvir a voz dele. Mas você não quer ouvir. E eu estou tentando assim, sabe, ser mais maleável, mas o Senhor está falando nessa noite, querido. Se posiciona, me obedeça, porque eu farei de ti um grande homem, uma grande mulher. Me obedeça, diz o Senhor. Ei, querido, em nome de Jesus, o chicote de Jeová está passando aí onde você está hoje. Ele está passando aí aonde você está agora. Não sei se é no leste, no oeste, no sul. Não sei se é no Japão. Não sei se é do outro lado do mundo ou se é aqui. Eu sei que Deus está falando nessa noite para você. Obedeça a minha voz. É muito fácil desobedecer. Por isso obedeça. Que doa.
Que você chore lágrimas de sangue hoje, pela obediência que você vai ter que fazer. Mas que você seja curado. Mas que você lave a tua alma. Mas que você olhe e fale assim, valeu a pena, Deus. Senhor, valeu a pena eu ter obedecido. Vale a pena, mas obedeça. Ei, homem e mulher, que tem deixado os seus filhos fazer o que quer. Ei, esposo que não tem tomado a rédea dessa casa. Você é o cabeça desse lar. Obedeça a voz de Deus, que Deus está falando com você. Se posicione nessa casa. Você sabe por que tu está fora do lugar? Porque você não tem sido um homem de honra aí nesse lar. Porque Deus já tem falado com você e você não tem se posicionado. Obedeça, porque você vai ser curado nessa noite. A obediência traz a cura. Ei, mulher, obedeça a seu esposo. Porque a casa que o homem, ele não tem posição, ali é uma casa de desordem. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios 31:30. Depois você dá uma olhada. Está na Bíblia, irmão. Depois você dá uma olhada lá. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mulher, tudo que ela fizer, ela tem que fazer para que a honra venha para o seu esposo. E sabe o que acontece isso? Obediência. Ela gera cura. Quer ser curado o seu casamento? Obedeça a Deus. Quer ser transformado o seu trabalho? Obedeça. Larga de ser um questionador. Para você ser curado, existe uma obediência da parte do Senhor. Não tem como, querido, eu pegar e desobedecer e as coisas acontecerem. Não. Sabe por que o ministério não rompe? O ministério não rompe porque não obedece. Prefere fazer da sua forma. Não vai para frente. Obedeça ao seu líder e Deus vai fazer grandes coisas. Obedeça, porque Deus vai gerar em você uma fome de Jesus Cristo, querido, que será insaciável. Quanto mais você buscar de Deus, mais Deus vai fazer na sua vida. Então obedeça. Sabe por que hoje está assim? Porque é desobediente. Sabe por que Deus, não é que ele foi embora, mas ele deixou, parece que um pouco ali a circunstância, porque você é desobediente e quer fazer da sua forma. Tem um chamado e tem guardado o ministério dentro do seu coração. Ei, Jesus vai te pegar hoje. Jesus está falando com você para se posicionar. A obediência vai gerar cura na sua vida. Lembre-se, Deus não enviou um médico lá no deserto. Deus enviou a sua palavra. E Ele está enviando a palavra para você. E diz assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Lembre-se, esta palavra cura e salvação é uma só. Lá no grego ela quer dizer sozo. Porque cura e salvação está tudo num pacote só. Então quer ser salvo? Obedeça. Quer ser curado dessa enfermidade que tem assolado você? Obedeça a Deus. Ei, quem te fala nessa noite, nesse dia de hoje, é o Senhor, por intermédio dos meus lábios, para que esse tempo você venha voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor e obedecer à voz do Pai. Sabe por quê? Porque até Jesus Cristo, Ele aprendeu. Sabe como? Com o que Ele sofreu. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Depois vai lá e olha e confere. A obediência, ela gera cura na sua vida. Quantos anos que você vem sofrendo essa enfermidade? Quantos anos está aí lutando, dando murro em ponta de faca? E as coisas não se posicionam. Por causa da desobediência no seu coração. Sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vou matar esse povo. Sabe por quê? Porque é um povo de dura serviço. É um povo desobediente. Você pode entender Moisés agora? Sabe por que Moisés entra na frente de Deus e fala, Senhor, não. O que as nações vão pensar de você? Meus irmãos, a obediência, ela vai gerar algo tão grande que vai salvar uma nação. Vai salvar um povo. Por um pouco. Porque o povo vai para o deserto. E mesmo Deus falando com Moisés, mesmo Deus direcionando, Moisés ele vai caminhar com o povo. Até um certo ponto, porque também Moisés vai desobedecer. Então, pastor, o que eu faço? Deus levantou homens em tempos, em tempos, em tempos e em fora de tempos.
para anunciar o evangelho, para nos direcionar a palavra. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus, ele pegou e disse assim, ó, bendito é aquele que não viu, mas creu. Somos nós, os gentios. Aquela nação caminhou por 40 anos e pereceu naquele deserto. Jesus, ele deixou tão claro para aquele povo. E pelos séculos essa palavra chegou a nós. E muitos de nós hoje queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito. E Jesus está dizendo para você, muda esse posicionamento. Sara esse coração doente, querido. Perdoe. Como que eu faço para perdoar, pastor? Obedecendo. Tudo que eu vou dizer para você hoje, você vai decorar essa palavra. Obediência. Lembra quando era criança? Quando nós éramos criança, a nossa mãe falava, oh, não faz isso. E nós ia lá e fazia. Aí ela avisava de novo. E nós íamos lá e o quê? E fazíamos. Sabe o que acontecia? Couro no final. Ó, surra no final. Não era? Os tempos se passaram e hoje nós estamos aqui direcionando pelos nossos filhos. Ó, não faz isso, porque isso vai gerar uma consequência. Então a obediência, ela gera uma consequência. A desobediência também ela gera uma consequência. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra em Gálatas 6, capítulo 7. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tem plantado obediência? Você vai colher muitas coisas. Tem plantado desobediências? Você também vai colher muitas coisas. E eu prefiro plantar obediência. Então o que eu estou falando hoje aqui, querido, não se sinta aí, talvez acuado no seu sofá. Você talvez está com o seu celular assim impactado, porque Deus está falando com você. E você a sua mente está dando um giro de 180 graus, olhando e falando, meu pai, tudo que tem acontecido na minha vida foi porque eu desobedeci. Consegue entender isso? Deus, ele vai moldar a sua vida. Deus vai moldar a sua casa. Sabe por quê? Porque chegou um tempo de mudança. Chegou um tempo de glória nesse lar. Eu prefiro obedecer e colher as boas de Jesus Cristo, do que continuar na desobediência e o meu ministério não fluir, e o meu louvor não fluir. E agora eu ir para uma cama porque eu sou um desobediente. E eu continuar plantando dores no meu corpo, enfermidades. Por quê? Porque eu desobedeci. Existem cativos hoje, queridos, porque estão desobedecendo. Existe agora pessoas que têm igrejas nas mãos, mas não vai para frente. Existem pastores que talvez estejam me ouvindo agora e o seu ministério não está fluindo. Sabe por quê? Porque você está negando a verdade. Você está sendo intransigente, você está sendo desobediente, está tendo medo de falar o que Deus falou para você. Ei, erga a tua boca, erga a tua voz, melhor dizendo, e fale às nações aquilo que Deus colocou no teu coração. Deus tem um ministério lindo para você, Deus tem uma obra linda para você, mas você prefere ser um desobediente. E essa desobediência, ela agrega em todas as áreas da nossa vida, seja no nosso casamento, seja na nossa vida no trabalho, seja na igreja. A desobediência, ela não gera uma maldição, não gera dores na nossa vida, só em igreja, não, muito pelo contrário, eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Pois assim diz a palavra, o melhor é obedecer do que sacrificar. Quando eu obedeço, eu continuo plantando e colhendo. Por isso, quero te pedir hoje, compartilhe essa live. Eu não estou aqui para receber likes, não, muito pelo contrário, eu estou aqui para apregoar o ano aceitável do Senhor, porque está chegando a hora de Deus colher a sua igreja. E será que um desobediente, às vezes me dói, às vezes eu como pastor, às vezes a gente vê tantas coisas, sabe, a gente fala, poxa, por que não obedece? E eu sei, queridos, eu já fui um desobediente, eu luto, querido, eu também sou de carne e osso como qualquer um aqui. Eu tenho pedido, lutado a Deus para cada dia eu venho ser aperfeiçoado. Mas sabe qual a diferença que eu não desisto? É porque eu sei em quem tenho crido. E você precisa crer mais. Você precisa voltar a esse primeiro amor.
Você precisa olhar para agora e você pegar e decidir a fazer as coisas certas. Irmãos, você que é homem, que está me ouvindo, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando o homem, ele não cuida da sua esposa bem, as suas orações, elas são impedidas de chegar ao céu. Quando você não obedece, quando você trata a sua esposa mal, em desobediência, em má harmonia, sabe o que Deus não ouve a sua oração. É o que está na Bíblia. Depois você olha lá em 1 Pedro, capítulo 3, se não me engano. Está na Bíblia, depois você olha lá. Aí, aquele homem, as coisas dele não vão para frente, os seus negócios não vão para frente. Pode até ir por um certo tempo. Mas aí, começa no declínio, você não vai ter paz. Mesmo às vezes com o bolso cheio, mesmo cheio de, às vezes, dinheiro, uma vida assim abastada, mas não tem paz no seu coração. Por quê? Porque você fez de forma errada, você preferiu agir do seu vil prazer. E a Bíblia diz, aquele que me ouve, eu o escutarei. Não aqui, querido, de ouvido normal, não aqui dentro. Então, faça da melhor forma. Creia, porque se eu não creio, eu não obedeço. As dores que às vezes a gente sente, as enfermidades, são por um período de desobediência que a gente viveu até hoje. E hoje Jesus está entrando nessa casa para curar o seu ministério. Hoje Jesus está entrando aí para curar a sua casa, curar a sua vida. Eu não estou aqui por estar. Eu estou aqui porque o Deus de milagres, Ele está falando aí no seu coração. E eu quero entrar num ponto aqui para nós finalizarmos essa live nessa noite. Eu quero entrar num ponto que, para mim, é o que mais aflige. É o que mais faz as pessoas desobedientes. Ou melhor, é o que mais as pessoas sofrem devido às suas atitudes. E eu quero deixar isso para que você venha entender. E é necessário. Eu sei que as cordas vão apertar um pouquinho, mas vai valer a pena. Semana passada, eu falei isso na live e eu quero lembrar você hoje. O abandono, ele tem que ser uma pedra de crescimento na sua vida. Tem muitas pessoas que ela está pegando e fazendo do seu abandono um trono de carência. Tem pessoas que estão pegando do seu abandono e fazendo um trono de desobediência. Você precisa alicerçar tudo que você passou. Aquele que é inteligente, ele vai entender o que eu estou dizendo agora. E eu quero crer que sejam todos aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho que pegar aquilo que eu passei e gerar em mim algo que vai me curar. E isso só acontece quando eu obedeço à voz de Deus. Quando eu obedeço à voz de Deus, eu vou fazer de tudo que eu passei, de todo sofrimento, de toda angústia, eu vou fazer algo como um upgrade para mim crescer na minha vida. E isso só acontece quando eu obedeço à voz de Deus. Se você olhar para Paulo, você vai ver que Paulo, ele foi curado e sua vida foi redirecionada. Paulo é o maior exemplo. Sabe por quê? Porque Paulo, a Bíblia diz que lá, quando ele estava a caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus parou ele naquele lugar e ele agora pergunta: mas quem és tu? Ele fala, e Jesus fala com ele assim: eu sou aquele a quem você persegue. E Jesus ainda diz: duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, duro é lutar com quem tem mais força que você. E você que está me ouvindo tem lutado contra Deus. Você que está me ouvindo hoje tem lutado contra Deus porque prefere bater de frente com o Senhor e não obedecer aos seus mandamentos. O salmista diz que melhor foi ser afligido, mas obedecer os mandamentos de Deus. Você precisa, às vezes agora, querido, ser afligido, mas obedecer os mandamentos de Deus. Paulo, ele entra na história, mas a Bíblia diz que ele obedece.
O maior sinal de uma obediência é quando você passa por sofrimentos, por angústias, por abandonos, mas você obedece e faz daquilo uma pedra de crescimento para a sua vida. Prefere continuar desobedecendo ou ouvir a Deus? Prefere sentir dores no seu corpo ou obedecer a Deus? É uma pergunta para você. Prefere pagar um preço ou obedecer a Deus? Você prefere olhar para trás ou obedecer à voz do Senhor? Você que hoje tem feito disso o seu altar de desonra, de lamúria, de choro, de angústia, porque prefere desobedecer. Quero te dizer que a mão do Senhor, ela não estará sobre você. Sabe por quê? Porque a Bíblia que diz, não sou eu. Porque aquele que desobedece a minha palavra, diz o Senhor, esse eu não tenho prazer nele. Mas aquele que obedece a minha palavra, eu farei dele um pai de multidões. Lembra-se de Abraão? Abraão, ele obedeceu. E por isso Deus fez dele um grande homem. E até hoje nós temos Abraão como referência. Sabe por quê? Porque ele obedeceu à voz do Senhor. Ele diz, sai da tua parentela que eu vou te enviar. E assim Jesus está falando com você hoje nessa noite. Não faça desse momento um trono de desonra. Não faça da sua desobediência um trono de carência. Não, eu prefiro ser assim porque agora minha vida está boa. Porque se eu fizer assim vai doer. Querido, levanta essa cabeça, rapaz. Mulher, levanta essa cabeça. Jesus te chamou, foi para pegar e pregar as palavras dele. Jesus te chamou, foi para ser um grande homem, não foi para ficar num campo de desonra, não. Porque aquele que desobedece, ele entra na desonra. É a mesma coisa de Eva. Lembra de Eva? Eva foi seduzida pelaquela serpente. A primeira coisa que quando ela foi seduzida, ela entrou no campo da desonra, na desobediência. E a desobediência vai gerar maldição. Lembre-se que agora, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Eva, ela entendeu um processo. Sabe qual foi o processo? Entrar na desobediência. E quando a gente entra na desobediência, você não tem mais a presença. Lembra o hino que eu coloquei agora há pouco? Quando nós começamos a live? O hino que fala de estar na presença de Deus. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou agindo fora da presença de Deus. Adão e Eva, eles tinham Deus todos os dias no final do dia. Só que agora, quando eles desobedecem, a Bíblia diz que começou o sacrifício. Você lembra qual roupa que Deus vestiu eles? Deus teve que sacrificar um animal para colocar roupa de animais neles. Ou seja, a pele de animais neles. Sabe por quê? Porque entrou na desobediência e perdeu a presença. Quero falar para você nessa noite. E aqui eu quero já partir para caminhar para a final dessa live. Você só vai ser curado quando você começar a obedecer. Quando você começar a obedecer, a cura vai começar a vir na sua vida. A Bíblia diz que quando alguém ele é lançado, a Bíblia diz que quando Deus pega a sua flecha e agora ele vai sacar, queridos, você precisa de um arco para ser lançado. E talvez as coisas estejam emaranhadas, como um ditado bem popular, talvez um balaio de gato, porque você está desobedecendo ao Pai. E não seja como Eva, que caiu no campo da desonra. Mas seja como Elias, que mesmo indo para debaixo de um pé do zimbro, pediu a morte. Mas depois ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. A minha oração para você hoje é que você tenha entendido o que Deus falou com você. A minha oração hoje é que você medite aqui na palavra que eu li nesta noite, Hebreus 5:8. E aqui eu falo para você mais uma vez. Eu vou tirar aqui a palavra entendo e vou colocar Jesus. Vai ficar assim, ó. Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Se até Jesus ele obedeceu, assim nós não temos que obedecer. 1 Coríntios 4, versículo 1.
Paulo escreve assim, que Deus nos levantou como ministros da palavra, que Deus nos levantou como remadores da palavra, como guerreiros. E nós temos uma voz, a voz do Todo-Poderoso, ao nosso favor. Eu quero chegar mais perto aqui e eu quero te dizer, obedeça. Obedeça, porque isso vai te trazer honra. Não pegue esse abandono que você tem passado e você tem feito desse abandono um trono de carência. Você está preferindo ouvir a voz do mundo do que ouvir a voz de Deus. Você está preferindo ouvir a voz da direita e da esquerda, mas não está ouvindo a voz de Deus. Sabe quando que a doença vai embora? Sabe quando que o ministério vai começar a romper? Quando você começar a obedecer. Decore isso. Você só vai começar a romper quando você obedecer. Pega essa frase, talvez uma frase de efeito. Você só vai começar a romper quando obedecer. Se não obedecer, é morte. É morte espiritual. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor Deus e Pai, segundo a Tua palavra, Jesus, segundo a Tua vontade, Jesus, eu intercedo, ó Pai, nesta noite por essa vida que me ouve. Jesus, eu quero abranger, ó Pai, nesta oração, Jesus, muitos enfermos. Senhor, eu já quero abranger nessa oração muitos doentes. Pai, eu já quero abranger, ó Pai, esse que está macumbado hoje. Esse que tem um espírito de pombagira porque está desobedecendo. Essa que está com o espírito de pombagira porque está desobedecendo. Que o Exu Caveira já está talvez preparando para levar. Esse que tem demônios que fazem festa quando você desobedece. Esses que estão me ouvindo, que acendem velas para entidades, porque não tinham o entendimento, mas que agora tem. Esses que estavam desobedecendo a Jesus Cristo. Eu entro nessa casa agora através do mundo espiritual e através do Espírito do Deus vivo. Que você nesta noite que já está sendo agora, ou melhor, que já está sentindo arrepios aí, calafrios. Esta palavra está entrando sobre a tua vida para curar a tua alma. Essa palavra está entrando para curar a tua vida, curar as tuas feridas. Esse espírito de desobediência, ele cai por terra agora, porque Deus quer curar a sua vida, Deus quer curar a tua casa, Deus quer curar teus filhos, Deus quer curar a tua família. Obedeça a voz do Senhor. Saia agora em nome de Jesus desse mundo que você fez escuro, que você só dorme, que você só sente dores, que você só sente afligido. Saia agora dessa circunstância, porque o Pai te chama para fora. Seja liberto desse cativeiro em nome de Jesus. Cativos de doenças, enfermidades, de aflições por causa de desobediências. Seja curado agora. Você que está agora nessa cama de hospital, você que agora em nome de Jesus está agora compartilhando essa live para que outras pessoas também sejam curadas. Eu, na autoridade do leão da tribo de Judá, eu profetizo todo espírito maligno, todo espírito de humildade, todo espírito de desobediência, melhor dizendo, que agora está indo nessa casa e colocando essa família para ficar de joelhos, não para Deus, mas para Satanás. Caia fora todo espírito de desobediência. Caia fora todo espírito maligno, toda seta que voa de dia, toda seta da mortandade, todo espírito maligno, toda enfermidade que veio pela desobediência, caia fora agora. Todos esses irmãos que desobedecem seus líderes, que desobedecem seus pastores, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, que você agora volte para Deus, que você agora volte para o Pai e que você seja curado em nome de Jesus. Que você seja curado para a honra e glória de Jesus. Seja curado em nome de Jesus Cristo, porque Deus, Ele entra com providência nessa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu termino essa live agora, Jesus.
ou melhor, daqui a alguns minutos, Senhor, concretizando essa oração, seja livre para curar, que toda desobediência que veio por um caminho, por 7 caminhos sairão. Sai em nome de Jesus, para a glória do Deus vivo, e que você seja curado nessa noite, porque agora você obedece ao Deus dos Altíssimos, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, e você diga amém nessa noite. Seja curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus, Ele é fiel para fazer muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Sabe aquele dever de missão cumprida? Sabe aquele dever de que eu entreguei tudo que Deus falou no meu coração? Se você está entrando nessa live agora, assim que terminar, volte ali e assista. Ou então marque essa live para você assistir depois. Vai lá no cantinho, tem uns 3 pontinhos aí, clica lá e clica para assistir depois. Se você não pode agora. Porque Deus fez um mover sobrenatural. Eu posso sentir aqui, ó. Eu sinto arrepio aqui da parte de Cristo. A desobediência, infelizmente, é um mal muito grave. Mas Deus diz para você: quem obedece às minhas palavras, esses serão curados. Compartilhe essa live depois que terminar, nos grupos, e deixa Deus fazer. Pastor, eu quero conhecer a casa de oração. Eu quero conhecer a comunidade. E eu te passo o endereço agora. Nós estamos em Trindade, na Vila Pai Eterno, na Rua 34. É uma igreja nós estamos bem de esquina. Pode ter certeza que você será muito bem-vindo lá. E tenho certeza que Deus, Ele tem um grande propósito na sua vida. Se posicione. Pare de desobedecer e obedeça ao chamado de Deus. Existe dentro de você uma chama. E essa chama, ela arde. É Jesus te chamando para uma boa obra. Deus te abençoe. Quero deixar aqui o meu paz do Senhor a todos que entraram nessa live, todos que assistiram. E por favor, nos ajude a divulgar. Porque tem sido curador. Pessoas do outro lado do oceano têm sido curadas. Fiquem todos na paz de Cristo. Um grande abraço do seu pastor Gleison Araújo. Até mais. Fique aí um pouco com esse louvor. Ou melhor, com esse fundo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A irmã Luédia Medrado, o irmão Fernando Calixto, esse casal que tem sempre aí compartilhado as lives de uma forma mais forte. São pessoas que têm somado comigo. Muito obrigado a todos que também têm compartilhado. A todos. Quero louvar a Deus aqui pela vida da irmã Tainara, mas do irmão Alexandre, que tem compartilhado essa live também. E tem uma pessoa em Londres que ela ouviu a nossa live passada, irmãos, e eu até coloquei no grupo. Ela tem sido curada. E eu creio que ela também vai ouvir essa live. E, enfim, a todos os irmãos que têm compartilhado, muito obrigado. Muito obrigado à nossa casa de oração. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz e aprecie aí, com moderação, essa live que Deus colocou no nosso coração para que você seja curado. Deus te abençoe.